quarto ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de matemática do dia 9 de junho e eu vou fazer uma revisão de classes e ordens numéricas lá do início do bimestre, do segundo bimestre, tá bem? Vamos lá então. Como será que surgiram os números? Vocês já ouviram a historinha do pastor de ovelhas? Então vamos relembrar quem já ouviu aí, quem não ouviu, vamos conhecer essa historinha. Há muito e muito tempo, para saber quantas ovelhas possuíam, os pastores, quando as colocavam para pastar, separavam uma pedrinha para cada ovelha. Então, cada ovelhinha que ia saindo do curral, ele colocava uma pedrinha numa sacola para saber quantas estavam saindo. Ao recolher o rebanho, os pastores retiravam uma pedrinha do saco para cada ovelha que encontravam, de modo que cada pedrinha retirada correspondia ao retorno de uma ovelha. E foi assim, comparando quantidades, que o ser humano aprendeu a contar. De um lado temos a quantidade de pedrinhas, do outro a quantidade de ovelhas. Surgiu daí a ideia comum aos dois grupos que o pastor comparava, que é o número que nós utilizamos hoje. Só que antes, como eles não conheciam os números, eles usavam os materiais que eles tinham para fazer a contagem. O que o pastor pensaria se ainda sobrasse uma pedrinha dentro da bolsa depois que as ovelhas tivessem retornado? Se ele guardou uma pedrinha para cada ovelha, quando ele recolheu as ovelhas, sobrou uma pedrinha, é porque estava faltando uma ovelha, não é isso? O que o pastor pensaria se acabassem as pedrinhas e ainda houvesse uma ovelha no rebanho? Então, se ele tinha as pedrinhas para cada ovelha, uma pedrinha, ele recolheu as ovelhas todas, acabaram as pedrinhas e ainda tem uma ovelha a mais, é porque aquela ovelha não era dele, não é? Imagine agora que um pastor tem um número enorme de ovelhas e que precisa levá-las ao pasto. Se ele colocasse uma pedrinha para cada ovelha que fosse para o pasto, teria que utilizar uma bolsa muito grande. Olha só, agora são muitas ovelhas. Para resolver essa questão, ele utilizou pedrinhas maiores para representar quantidades maiores. Então, quando ele tinha uma ovelhinha só, ele tinha essa pedrinha pequena. Quando ele juntava 10 ovelhas, o que ele fazia? Ele usava uma pedra maior para saber que aquela pedra valia 10. Qual relação que isso tem com o nosso sistema de numeração? Vamos pensar. Nos dias de hoje, nós também utilizamos esses agrupamentos. Muitas civilizações criaram seus próprios sistemas de numeração. O nosso é o sistema de numeração decimal, também chamado de sistema de numeração indo-arábico, pois ele foi inventado pelos hindus e aperfeiçoado pelos árabes. Nesse sistema, os elementos são agrupados de 10 em 10. Vocês já viram isso lá no quadro posicional, não é? A cada 10 unidades a gente não forma uma dezena? A cada 10 dezenas, uma centena? Sistema de numeração é o conjunto de regras que nos permite escrever e ler qualquer número utilizando símbolos e palavras. Vamos recordar o material dourado? Lembram de ter usado isso? Já, né? Os bloquinhos menorzinhos aqui, os cubinhos, valem unidades. Quando eu junto 10 cubinhos, eu troco por uma barrinha dessa aqui, que é a dezena. Igual a pedra do pastor aqui, ó. Se ele tinha 10 ovelhas, ele trocava por uma pedra maior. Se eu junto 10 barrinhas, eu formo essa plaquinha aqui, que é a centena. E se eu junto 10 centenas, eu formo esse cubo aqui, que é o milhar. Então, 1 de unidade, 10 de dezena, 100 de centena, 1000 de milhar. Agora, gente, vocês vão fazer uma atividade parecida com essa aqui, usando o material dourado, na folha que a tia Andréia deixou para vocês. Então, olha, 2 blocos desse aqui. Quanto vão valer se cada bloco desse aqui vale 1000?
Pensem um pouquinho. 3 plaquinhas dessa aqui valem quanto? 4 barrinhas dessas. E 6 cubinhos desse. Pensem o que vocês preencheriam aqui em cada espaço, que a tia Andréia depois vai descobrir aqui o que está coberto para ver se vocês acertaram. Aqui, 4 blocos de 1000. Quanto forma? 5 barrinhas de 10 e 4 unidades. Pensem aí. Olha, vamos pensar um pouquinho. Enquanto vocês vão fazendo aqui, eu vou lembrar uma coisa com vocês. Olha, um costume tão antigo. Você já aprendeu que o nosso sistema de numeração é decimal. Isto é, contamos sempre em grupos de 10. Esse costume vem, sobretudo, do fato de o ser humano ter aprendido a contar usando os dedos das mãos. A palavra decimal é de origem latina, decem, que significa 10. Por esse motivo, o nosso sistema de numeração é chamado de sistema de numeração decimal. Então, quando o homem começou a contar, ele associava cada coisa a um dedo da mão. Por isso, o sistema decimal. Vamos voltar aqui então. Olha, letra A. 2000, mais 300, mais 40, mais 6, que forma o número 2346. E aqui, 4000, mais 50, mais 4. Olha, aqui não teve plaquinhas. Por quê? Porque as plaquinhas das centenas foram agrupadas em 10 e formaram os milhares. Então, nós temos 4 blocos, ou seja, 40 centenas. E 40 centenas são 4.000 unidades. Então, 4.054, a ordem das centenas foi ocupada pelo zero. Por quê? Porque eu tinha 40 centenas, então eu trouxe o 4 para o milhar, tá? Quando um número tem zero na ordem das centenas, não significa que não existe centena, é que tem mais de 9 centenas o número. Aí a gente traz para os milhares. Agora, pediu para escrever o número correspondente ao material dourado. Fácil esse, né? Dá, olha, uma dezena e 4 unidades. 14. A letra B, uma dezena e 1 unidade. 11. A letra C, 2 dezenas. 20. A letra D, 3 dezenas e 4 unidades. 34. A letra E, 2 dezenas e 6 unidades. 26. A F, 1 dezena e 6 unidades. 16. A G, 1 dezena e 9 unidades. 19. H, 3 dezenas. 30. A letra I, 4 dezenas e 8 unidades. 48. E a letra J, 2 dezenas e 9 unidades. 29. Agora, olha o exercício número 3. Em uma gincana foi acertado que cada ponto valeria um cartão branco. Então, cada ponto que a equipe fizesse, ela ganharia um cartão branco. Quando uma equipe completasse 10 pontos, trocaria os cartões brancos por um cartão azul. Quando a equipe juntasse 10 cartões azuis, trocaria os cartões azuis por um cartão vermelho. Então, aqui os brancos são as unidades, aqui as dezenas e aqui as centenas, não é isso? Então, para eu saber quantos pontos fez a equipe A, eu vou juntar 2 centenas, 5 dezenas e 4 unidades, 254. A equipe B, 2 centenas, 9 dezenas e 8 unidades, 298. E a equipe C, 2 centenas, 8 dezenas e 6 unidades, 286. Qual a equipe vencedora? Olha, as centenas estão iguais, as dezenas é que tem mais, é a equipe B, não é? Então, foi a equipe B. Qual a equipe que alcançou menos pontos? Olha, a gente pode olhar aqui que dá para ver a A. Ou olhar aqui no número também, não é?
O que aconteceria com a equipe B se tivesse conseguido mais 2 cartões brancos? Se eu juntasse 2 cartões brancos aqui, ela não ficaria com 10 brancos? E 10 brancos não troca por um azul? Eu colocaria um azul aqui. Só que 10 azuis não troca por um vermelho? Então, o que aconteceria? Olha, eu ia anular os brancos e colocar um azul aqui, porque ia formar uma dezena. Só que quando eu colocasse um azul ali, eu ia formar 10 dezenas, ou seja, eu ia trazer para cá, então eu ia ficar com 3 centenas. E isso aqui, ó, deixa a tia colocar outra cor. Isso aqui e isso aqui ia sumir. Eu ia ficar com 3 centenas. Então, ficaria com 300 pontos, tá bem? O material dourado é também conhecido como material de base 10. Por quê? A cada 10 pecinhas a gente não forma outra pecinha diferente? Olha, unidade, aqui. Aí quando eu junto 10 unidades eu tenho uma dezena. Quando eu junto 10 dezenas eu tenho uma centena, ou seja, 100 pedacinhos desse aqui, 100 unidades. E quando eu junto 10 centenas eu tenho um milhar, ou seja, 1000 pedacinhos desse aqui, ou 100 pedacinhos desse aqui, ou 10 desse aqui, é tudo a mesma coisa. Então, 1000 unidades, 100 dezenas e 10 centenas é tudo a mesma coisa, um milhar. Então, vamos lá, para encerrar. Vamos completar com o número representado pelo material dourado, ó. 4 milhares. Quantas centenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 4.700. Aqui, 2 milhares, 3 centenas, 6 dezenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 unidades. 2.368. Uma unidade de milhar, 4 centenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dezenas e 7 unidades, 1.497. Agora, atenção, olha o tanto de cubinho que eu tenho aqui. Se eu for agrupando esses cubinhos de 10 em 10, eu não posso formar uma dezena. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Posso juntar tudo e trocar por uma barrinha dessa aqui, não posso? Aqui de novo, 2, 4, 6, 8, 10. Junto também. Então, eu poderia tirar esses 2 grupinhos aqui e trocar por uma dezena. Então, eu vou ficar com uma unidade de milhar, uma centena, 3 dezenas e 2 unidades. Olha, 1.132. Pessoal, por hoje é isso. A tia Andréia deixou uma atividade com material dourado para vocês. Beijinhos e até a próxima aula.